o trabalho deixar na mão, eu decidi fazer sozinho. Beleza? Tranquilo? Um rastreador solar, LDRs, um servomotor e um Arduino. O objetivo do rastreador solar, mais conhecido como tracker, é capaz de se movimentar alterando o ângulo do módulo solar ao longo do dia para garantir uma maior eficiência do sistema fotovoltaico. O funcionamento dele é o seguinte: quando ao longo do dia a Terra se movimenta em torno do Sol, os LDRs variam de acordo com a intensidade da luz. No caso, quanto mais luz incidir sobre o componente, menor a resistência no mesmo. Então eu aproveitei o que o componente oferece, mais o servomotor, ajustado pelo programa do Arduino, junto com o mecanismo que estaciona o módulo solar, aí eu montei o rastreador. Ficou meio escuro, né? Aí quando eu fui montar, tinha um curioso lá que estava me enchendo o saco para participar, né? Então eu tive que colocar ele aí, senão ia dar problema, né? Aí tem uma parte da montagem que eu estava fazendo. Eu usei sobra de coisa que tinha em casa para fazer o suporte, pedacinho de canaleta. E daí nasceu ele assim, peguei um pouquinho de cada coisa e fiz lá o suporte dele. Custo e fonte de referência. Esse projeto que eu fiz, eu gastei R$191 nele, e 90 centavos, e eu copiei ele do Tinkercad, que o professor indicou para a gente estudar, fazer algumas pesquisas, tá? O primeiro projetista que fez foi um tal de Nicolas sei lá o que do que, e eu acabei copiando. Beleza? Então eu deixei o site aí, o pessoal depois entrar lá, pode acompanhar. Beleza? Aí eu quero fazer um agradecimento aos professores, né? Que teve que se reinventar aí porque ficou muito confuso ano passado, né? Fazendo vídeo, vinha pra sala e ficou aquela coisa lá. Então quero agradecer aos professores, mesmo que não estão aqui. Os colegas de classe aí, que a gente mal sabe um nome do outro, né? Porque ficou meio complicado de vir, né? E pra mim, eu quase desisti, mas a minha mulher não deixou. Minha esposa não deixou. Beleza? Boa sorte a todos aí. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Me chamem. Minha mãe é brava, cara. Eu só evito ler a apresentação. Vocês conhecem o projeto melhor do que cada um. A apresentação é só um guia aí. Então esse é o tracker, né? Eu achei que faltou aí uma fotinho do tracker. Pronto, né? A gente registra. Faltou uma fotinho do tracker aí. Tá bom. A gente vê, né? Sim. Eu acho que se tiver ele aí, Eu vou deixar na apresentação antes de ir embora. Boa noite a todos. Apresentar os integrantes do grupo aí. Alex Fernandes Ribeiro, no caso eu, Lucas Batista, Moisés, os irmãos o Alisson e o Wilson. Põe no modo apresentação. Esse trabalho é um trabalho de conclusão de curso, né, apresentando a Escola Técnica Dataway como parte da obtenção de título técnico em eletrotécnica, orientado pelo professor Félix Carvalho. Uma dedicatória também que nós fizemos aqui aos familiares, pais, esposas, namoradas, filhos, pelo apoio e dedicação aos momentos turbulentos ao longo do curso. A paciência e a compreensão nas ausências dos finais de semana, de lazer, e o mais motivador, o amor desses, que nos fortalece todos os dias, aos amigos e professores, pelos ensinamentos, troca de experiências e companheirismo. Aqui é um resuminho, que o projeto nosso ele visa mostrar mais um item que traz comodidade para as pessoas devido à agitação do dia a dia. As pessoas levam alimentos para o trabalho ou para piqueniques, passeios em trilhas, e a mini geladeira é uma forma de conservar esses alimentos. Como ela é 12 volts, tensão em corrente contínua, vai estar compatível com a tensão em correntes automóveis. Seu designer ajuda a se encaixar em pequenos espaços. Os veículos pode ser utilizado em qualquer lugar, no escritório, em obras, construção civil, no quarto de uma casa.
que é o sumário, né? Apresentação, material, metodologia, etapa do desenvolvimento, estudo de caso, planejamento das partes técnicas, materiais, equipamentos, pastilhas Peltier, cooler, dissipador de calor, fonte de alimentação, cronograma de execução, organização do grupo e conclusão. Pode ir pulando aí já pra apresentação. A mini geladeira tem como objetivo fazer o armazenamento de bebidas e alimentos para viagens, piqueniques, campos, casa ou escritório, para garantir um efeito de refrigeração melhor em curto espaço de tempo. Portátil e fácil de transportar em todos os lugares. A mini geladeira cooler não é para fins de congelamento, e sim de resfriamento. Se for levar para piqueniques, campos ou lugares afins, precisa de uma bateria 12 volts corrente contínua para fazer a alimentação do equipamento. Aqui é o material do projeto que a gente utilizou. Foi a pastilha Peltier 12 volts 6 amperes, utilizamos duas. Cooler também, 12 volts, foi 2. Caixa de isopor formato retangular, como dá para ver. Dissipador de calor, né? Pasta térmica para dar uma boa dissipação também, né? Ajuda. A fonte 12 volts e o sensor de temperatura. Na metodologia, na elaboração do projeto, buscamos sempre estar de acordo com as normas técnicas, respeitando os princípios da física e da termodinâmica, para assim chegar a um resultado satisfatório do projeto, utilizando materiais isolantes para dar uma boa conservação de temperatura. Tentamos tirar o máximo de calor da parte quente da pastilha Peltier, através do isolamento dos materiais. Tivemos uma boa orientação também do professor Pérez, para assim chegar ao resultado satisfatório do projeto. A etapa do desenvolvimento. O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas. O primeiro foi o estudo do caso, o segundo foi o planejamento das partes técnicas, o terceiro foi montagem dos circuitos. Aí o estudo do caso. Foi a primeira etapa realizada pela equipe. Pesquisamos em diversos meios de informação, em plataformas de estudos, procuramos artigos semelhantes, recebemos as orientações do professor também, né? Debatemos qual o método utilizar em cada etapa do processo, qual material seria melhor para a utilização do projeto, de qual maneira seria melhor a aplicação dos materiais. Quem vai? Planejamento das partes técnicas. Foi um momento de tomada de decisões da equipe, né? Por exemplo, a utilização do cooler de maior diâmetro para melhor dissipação do calor e melhor desempenho da pastilha Peltier também. Quando a apresentação do trabalho, decidimos pelo protótipo utilizando uma caixa de isopor de formato retangular, utilizando o conjunto de pastilha, cooler e dissipador na parte superior. Como mostra a caixa, utilizando ela na horizontal. O corpo da pastilha Peltier. O modelo dela é EC1 12706. Faixa de temperatura menos 30 a 70 Celsius. Direção de operação de 0 a 15,2 volts DC. Corrente de operação de 0 a 6 amperes. Potência máxima de 60 watts. A dimensão da pastilha é de 40 por 40 milímetros. Chamada de pastilha, devido ao seu formato usualmente retangular e achatado, é constituída de duas chapas de material isolante, normalmente cerâmico, com uma malha de material condutor. Cobre ou, por exemplo, na superfície interna de cada chapa entre as duas malhas de condutores. Estão localizadas diversos pares de semicondutores de tipo N e P, que dão início ao efeito Peltier, transformando energia elétrica, provavelmente de uma fonte DC, em energia térmica, e graças ao posicionamento e ordenação dos pares, absorvendo o calor de uma chapa e dissipando o calor em outra. Os pares de semicondutores tipo N e tipo P possuem propriedades específicas que, se posicionadas de maneira correta, permitem direcionar adequadamente o fluxo de elétrons e calor entre seus terminais, positivos e negativos. Em um semicondutor do tipo N, o calor é absorvido
próximo ao terminal negativo e rejeitado próximo ao terminal positivo. Já em um semicondutor tipo P, o processo se dá de maneira inversa, absorvendo o calor próximo ao terminal positivo e rejeitando próximo ao terminal negativo. Dessa maneira, é possível perceber que, arranjando ambos os semicondutores em pares ordenados, seus efeitos se completam, aplicando sua magnitude e utilidade. Aqui é um exemplo de como funciona mais ou menos. A parte de cima aquece, a de baixo gela, que é o efeito Cloutier, foi observado em 1834 por Jean Charles Cloutier. Em uma pastilha de Cloutier se faz extremamente necessário utilizar dissipadores na chapa que irá fornecer calor ao meio. Isso porque, caso o calor gerado não consiga ser dissipado para o ambiente, será então para a própria pastilha, encaminhando o sistema a um equilíbrio térmico, reduzindo drasticamente a vida útil da pastilha. Em alguns projetos é possível encontrar pastilhas empilhadas, convergindo seus lados que dissipam calor com o lado absorvente de outra pastilha. Com isso é possível ampliar o poder de refrigeração na pastilha. Esse cálculo que a gente utilizou, ele tem a função de dissipar o calor dos componentes eletrônicos para que mantenha o objetivo de evitar o sobreaquecimento desses componentes, porque ele é um componente que ele esfria de um lado e esquenta do outro, mas o calor ele vence o frio, então se ele não for bem refrigerado, acaba que ele chega no equilíbrio térmico. Assim ele esquenta dos dois lados, capaz até de queimar a pastilha Cloutier. Esse aí seria mais ou menos a pastilha ligada ao dissipador. O dissipador tem essas aletes que, com a ajuda do cooler, ele faz a circulação do ar e com isso gera troca de calor, esfriando o lado que aquece da pastilha Cloutier, melhorando o funcionamento dela, fazendo com que ela gele mais na outra extremidade. Apesar da maioria dos circuitos modernos ter um rendimento elevado, a quantidade de calor que é gerada nos circuitos ela acaba sendo muito elevada. Então, o dispositivo opera em potências cada vez mais elevadas, fazendo com que a preocupação com a dissipação de calor seja ainda melhor, para que não ocorra a queima do circuito ou danificação de alguns componentes. Fontes de alimentação, controles de potência, amplificadores de áudio são alguns desses exemplos. Eles trabalham a uma potência bem elevada, com os seus componentes trabalhando quase em seu limite. Portanto, o dissipador é efeito de áudio gerado através das perdas de condução. E comutando os componentes para o meio ambiente é um grande desafio. Um dos pontos de partida para a escolha do dissipador apropriado para que o seu circuito funcione de maneira mais eficiente. Boa noite, pessoal. A gente já utilizou as duas fontes aí de alimentação fornecida pela escola, que foi esse modelo aqui de 5 amperes, 12 volts 5 amperes. Na verdade ela é regulável, né? Então a gente consegue ajustar aí a frequência não, a tensão e a corrente aí pelas chaves seletoras. O cronograma de execução basicamente aí foi padronizado para todos. Então tivemos o tempo hábil aí de início dia 5 do 11, né, de novembro, e finalizamos aí dia 11, que é hoje a apresentação. Seguimos todas as etapas aí de orientação pelo professor. Aqui é a foto interna do nosso projeto, né, do nosso protótipo. O título lá ficou diferente, mas a foto é interna. O cabeamento que está ali interno, ele só é o sensor, que aí depois vocês vão ver na visitação, que é referente ao termômetro. Como foi dito na nossa apresentação, nós tivemos o uso de dois coolers, o externo, que todos estão vendo, e o interno, ou seja,
um de absorção, o outro de repulsão. E aí, quando foi dito na apresentação referente à temperatura de junção, o PNP, NPM, que foi questão de propagação do efeito Joule, a nossa metodologia aí foi basicamente isso: absorver, extrair essa temperatura interna. Aí temos o nosso dissipador de calor, como se fosse um espaguete, né? E aí no meio entre eles a gente instalou o nosso Peltier, ou seja, ele gela internamente e repulsa isso, e nosso cooler externo faz a refrigeração para não ocorrer a queima. Basicamente é isso. Essa é a parte externa, né, do termômetro. Então, conforme o tempo vai se estendendo e mantendo ele ligado, a temperatura vai diminuindo. Então, nesse caso da foto, a gente está com 23 graus. Agora, aproximadamente, a gente já está com 19, 18 graus,8 aí. Pode ir. A organização do grupo foi basicamente dividida nas tarefas, né, igualitária, para que todos não ficassem sobrecarregados. E, graças a Deus, deu tudo certo. Conclusão. Para a gente ter pensado nesse projeto, querendo ou não, a gente teria que embasar, né, tecnicamente através de uma legislação, de uma norma técnica aí, referente à Anvisa. Porque, querendo ou não, para resfriar ou manter alimentos na temperatura ideal, a gente tem que seguir diretrizes aí da legislação. E a que a gente utilizou de base foi a RDC aí 216, que, querendo ou não, como foi falado no começo, não é referente, o nosso projeto não é para congelamento, sim para resfriamento e manter o ambiente produto equilibrado, temperatura equilibrada. Então aí, para a gente finalizar, a instalação dos componentes eletrônicos, assim como o circuito elétrico, conseguimos resultado satisfatório. O que seria resultado satisfatório? Manter a temperatura ideal. A gente conseguiu, lógico, com o tempo, como eu disse, a gente inicia ele aplicando a carga, aplicando tensão e corrente. Ele, até resfriar todo o processo, a gente conseguiu aí em torno de 12 graus, um pouco mais, não foi de 8 a 12, ali a informação do pouquinho, mas um pouco mais de 12 graus. E basicamente aí tendo os valores aí, acho que consideráveis e equilibrados. Basicamente é isso, pessoal. Não estender muito, acho que a gente ficou um pouquinho mais longo do que precisava. Vocês conhecem o projeto. Então, obrigado a todos, obrigado a atenção. Vocês conhecem o projeto de vocês, não precisa ficar lendo. Use o slide apenas como referência para você falar. Se puder falar na frente, melhor. Vocês não conhecem. Eu deveria ter ido na frente, né? Não, deixa para o próximo. Boa noite, pessoal. Bem? Eu sou o Danilo, tá? Marcos e Jean, tá? A gente baseou aí o nosso projeto naquele aspirador de pó, tem automático, ele tem bem mais sensores, tá? Então a gente pegou nessa referência do Mar, tem um canal também lá no YouTube, tá? Então essa aí é a foto do nosso robozinho aí. O objetivo principal do nosso projeto foi descobrir como que o sensor ultrassônico ele conversa com o Arduino, com o controlador lógico, para saber como que é a forma que ele controla o robô para evitar o contato com os obstáculos, como acontece no aspirador de pó autônomo. E também como que a gente poderia trabalhar a ponte H L29N para controlar os motores. Então esse é o esquema da montagem do nosso robô, tá? Então tem os motores, ponte H, Arduino Nano e
o sensor ultrassônico ali. Tá? Então, aqui eu falo que é uma bateria de 7 a 12 volts, tá? Porém, a gente teve bastante problema aí, porque a bateria, se for comprar a bateria de lítio aí, cada uma aí sai quase 50, 60 reais cada uma. Então a gente tem que tentar fazer com uma pilha convencional. Tá? Então a gente não teve muito sucesso não. Tá? E aqui está a porta da iluminando, da fonte H, tá? Que é o componente, o sensor ultrassônico. E esse aqui é a referência da base, tá? Que daí a gente fez, cortou ela no MDF. Tá? Aí são as rodinhas, tá? A bateria, tá? A bateria aqui foi a nossa solução, porque como a gente não estava querendo colocar a bateria de lítio, a gente teve que colocar a bateria de bolsa da Duracell para ligar os motores da rodinha, tá? Porque com as pilhas ela não tinha força. Acho interessante que na hora, quando a gente estava planejando para decidir qual bateria, qual a fonte a gente ia utilizar, o projeto inicial é uma fonte só e alimenta tanto a linha quanto a fonte H para alimentar os motores. Só que, como a gente comentou, a bateria de lítio, para fazer dessa forma, geraria um custo muito alto. Então a gente acabou optando em separar as fontes. Uma fonte alimenta o Arduino e a outra alimenta a fonte H para alimentar os motores. Bom, essa é a foto, pessoal, do carrinho montado, tá? Então a gente, como eles falaram, até a próxima questão aqui também. Um dos grandes desafios que nós tivemos no projeto foi realmente em relação a como alimentar tanto esses componentes, tanto o Arduino quanto a ponte, tá? Então, com a ajuda do Périx, a gente fez alguns cálculos e decidimos utilizar as duas baterias que fornecem a tensão necessária para utilizar esses componentes, tá legal? Então, esse foi o grande desafio, o grande diferencial do projeto inicial. Aqui nessa foto também, uma melhoria que a gente fez também foi na parte aqui do sensor, tá? A gente usou na máquina 3D o suporte do sensor ali ultrassônico. E o que acontece? No projeto original, que a gente tinha feito, ia ser colocado um parafuso e aí amarrar com PVC. Isso. Porém a gente falou, não, pode ser que conforme ele está andando, ele vai. Então a gente fez esse suporte aí. Prototipado, né? Prototipado na máquina 3D. Aí, em relação aos materiais que foram gastos, a gente fez um levantamento, na verdade é exatamente o valor que foi gasto para ser feito esse projeto. Acabou saindo um pouco mais caro do que pensávamos, especialmente por conta das baterias, que elas são caras e consomem muito rápido. É até um erro de projeto, a gente admite isso. Se tivéssemos pensado no início já em colocar realmente as de lítio, o custo seria parecido e a durabilidade seria muito maior. Então isso é um erro de execução que nós tivemos, tá? E também o que acontece? Como a gente começou com um projeto, aí depois mudamos e esse aí foi o terceiro projeto que a gente falou, vamos fechar senão a gente não entrega. Exato. Então, isso que eu falo, quem for entregar já bota um projeto na cabeça e já começa a comprar as coisas. E se a gente tivesse comprado a placa de Arduino Nano pelo site AliExpress, vamos supor, você ia pagar aí 29, 30 reais. Então ia bater esse CBT5. O CNC Shield, bem mais em conta. O sensor ultrassônico você ia achar por 7, 8 reais lá. Entendeu? Então podia ficar bem mais barato aí no. Que é um ponto que o professor ele levanta na aula, que é para a gente focar no planejamento. E a gente acabou focando só em executar o projeto. Por isso que a gente teve esse problema. Gastamos o mesmo dinheiro que a gente poderia ter investido numa bateria de lítio prolongaria a duração do carrinho, e gaste menos tempo na execução. Essa é uma dica para o pessoal que está chegando aí. Gaste tempo no planejamento. Depois, a execução é outra coisa. Né? Manda a bola. Como eu comentei, já adiantei esse slide para vocês, nosso maior desafio nesse projeto foi em relação à alimentação, né, a fonte. Então, a gente até quis enfatizar de novo isso para vocês, porque, como nós falamos, a gente se preocupou muito em executar e quando colocou na ponta do lápis acabou ficando muito caro, tá quase inviável. Então, quando chegar a vez de vocês, planejem para não cair na mesma errada que a gente caiu. Então, o desafio maior foi esse em relação à fonte. A gente tinha que usar uma fonte de 7 a 12, de acordo com o projeto inicial, mas adaptamos então
para duas baterias de 9 volts, uma para alimentar a ponte H e a outra para alimentar o Arduino e consecutivamente o sensor ultrassônico, beleza? E esse foi o diagrama final de execução. Em relação ao primeiro, vamos uma mudança na alimentação. Danilo? Então, Já falou de a melhoria, tá? E projeto de gestão, se não tiver bateria de lítio. Foi o que a gente acabou de falar. A gente até adiantou um pouco aí. Tá, pessoal? Então, para vocês que estão iniciando, foca aí num projeto só, planeja, para na hora do final ficar tudo certinho aí. Tá? E boa sorte para todos aí. Finish. Próximo. Silêncio. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cícero. Na frente? Eu fico aí. Não, pode ficar aqui. Não, se quiser, pode ficar aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Meu nome é Cícero também. Estou concluindo o curso de eletrotécnico juntamente com os colegas aí. Todos nós sabemos que estamos concluindo, que não foi fácil, mas graças a Deus estamos aí no final, né, pessoal? Eu me propus a fazer uma fonte linear com regulador LM, regulador de extensão. O objetivo era demonstrar o funcionamento de uma fonte retificadora, demonstrar o funcionamento do regulador de tensão do LM317, apresentar o resultado prático e adequar esse componente da fonte para a norma NR12. Se usa muito hoje em dia, se fala muito hoje em dia, dentro das indústrias e empresas, se adequa muito painéis elétricos de comandos, principalmente a questão dessas normas, da norma NR12, a questão de ser uma tensão muito baixa. Tá? Vamos lá. Componente que eu usei, que eu estou usando na minha fonte, é só uma foto paralela, não é o transformador, tá, que eu estou usando na fonte. Eu estou usando um transformador sem ter tapa, tá? Ele é 127/220. A saída dele é 9 mais 9. Estou usando 18 volts, não estou usando 9. Estou usando um diodo, 4 diodos. Poderia ter comprado uma ponte retificadora pronta para montar a minha fonte de 24 volts. Só que eu preferi, para aprimorar os meus conhecimentos, comprar 4 diodos de retificação. Tá? Então eu mesmo montei a ponte de retificação. Okay? Usei também capacitor eletrolítico, tá? Nessa fonte, capacitor de poliéster, que vai fazer a filtragem, o potenciômetro, porque era uma fonte ajustável, então ela vai variar. O potenciômetro vai fazer com que essa tensão varie, tá? De 24, 1,2 até 24 volts, tá? E um resistor, que eu estou usando lá. O LN, que vai fazer o ajuste, tá? Esse LM317 é um componente eletrônico de 1,5 ampere, tá? Mais que suficiente dentro da minha fonte, que eu não vou usar para uma carga maior que isso, tá? Que vai passar uma corrente maior que isso. E estou usando um medidorzinho de grandeza,
digital, tá? Um voltímetro e um perímetro, tá? Então, conforme eu ajusto a fonte, passaria a tensão, ele mostra a tensão para mim. E conforme se tiver uma carga, ele vai mostrar a corrente para mim, tá? Só que, infelizmente, quando vocês forem testar a minha fonte, a corrente não vai estar funcionando, porque o perímetro, quando eu comprei ele, já vem com problema, tá? O professor está sentindo isso, ok? E aqui está o circuito, tá? Eu fiz o circuito no AutoCAD, tá? E trouxe para... Coloquei nos slides aqui também, que vou mostrar para vocês, tá? Está aqui o meu transformador, tá? Ele é 220 também, só que eu coloquei 127, porque a opção que eu estou usando é 127, 9 mais 9. O capacitor de poliéster, o LM, o voltímetro, o perímetro, o potenciômetro, o resistor, o outro capacitor de poliéster e a saída, ok? E aqui, ó, está a plaquinha, tá? Poderia ser uma foto melhor, mas foi o que eu pude colocar, tá? A plaquinha montada já, tá? É um jeito, só alimentar e usar. Atenção dos componentes, pessoal. Eu tenho uma fonte, essa fonte ela é ajustável, tá? Então você pode variar essa tensão de 0,25 volts até 24 volts, ok? Conforme a carga, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um motorzinho que usa 5 volts, por exemplo. E quando eu ligo ele na minha fonte, o que pode acontecer? Dá uma queda de tensão. A tensão dos componentes varia com a carga. Tá? Então o que eu posso fazer? Ajustar novamente para 5 volts. Vai queimar? Não vai queimar. Tá? Se exceder a tensão, vai queimar. Tá? Os diodos que eu usei nas fontes de retificação, eles são polarizados. Tá? Então assim, se polarizado inversamente, ele não vai conduzir a tensão que está passando. Tá? Tem que ser polarizado corretamente. Ok? E a variação de tensão é proporcional à resistência do potenciômetro. Quanto maior a resistência, não vai passar, não vai deixar com que passe a tensão. Quando eu diminuo a resistência no potenciômetro, ele deixa com que essa tensão passe, a corrente passe, e faça com que a carga acione e trabalhe corretamente. Mais alguma coisa? Não. E detalhe, pessoal, montar circuito eletrônico é uma tarefa fácil. Sentiu dificuldade. Tá bom. Ok? Referências. Então as referências, então, né? Só Tá coloquei ok. duas. Tá ok. Tudo bem. Tá feito. Bem? Tudo bem. Próximo. Também não é fácil, não. Carro já foi, fonte já foi a última, né? Tem mais um ainda. Pode ser? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Igual nosso amigo, nós montamos uma fonte, também retificador, uma fonte. Só que a nossa ela vai até 30 volts. E diferente de alguns que se preocupou principalmente em montar o equipamento, a gente fez um negocinho meio diferente. Nós se preocupamos muito de ficar conversando, tentando se organizar para meio fazer e sobrou pouco tempo. Então nossos slides vai ser pouco. E nossa fonte também, nossa fonte teve uma dificuldade um pouco maior no final. Teve uns detalhes. Tem um amigo nosso do Covid que não pôde estar aqui hoje pelo inquérito. Então, nós éramos em 4 no grupo. Ainda somos, mas hoje está com a ausência de grupo. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Charlie, sou mais um integrante do grupo. E o objetivo nosso ali é mostrar uma fonte para estudo e provar os nossos conhecimentos adquiridos. Como vocês puderam ver aí, a dificuldade que cada um passa para desenvolver um projeto. Como os meninos ali falou, quem mais falou, não deixa para a última hora não. Só eu mais o Hélio sabe que a gente passou aqui ontem. Ontem foi osso.
testar nossas habilidades como equipe, que a gente entrou aqui no curso, ninguém conhecia ninguém, tá? Até hoje praticamente quase ninguém conhece pouco, o tempo que a gente fica aqui é 4 horas, o tempo que a gente tem 4 horas é para trabalhar, não é para conversar. A ideia, visando a finalização do curso, nossa equipe decidiu realizar um projeto de uma fonte de 24 volts, 2 amperes, para aprimorar nosso conhecimento adquirido no curso e ver na prática a transformação da tensão AC em DC. Para quem sabe, moleza. Mas para quem não sabe, cara, dá vontade de desistir, viu? Mas nós seguimos em frente. A funcionalidade do nosso projeto é transformar a tensão AC em DC, tem o display indicando a tensão, possui um transformador e uma fonte retificadora que pode ser aferida nos bornes da fonte. E tem um detalhe, bornes da fonte, justamente a hora que a gente terminou o nosso projeto, a gente percebeu que não tinha colocado os bornes na fonte. Como é que a gente vai usar sem os bornes? Então, sério? A gente teve que, de última hora, dar um jeito de fazer um cortinho ali, ela ficou completa. Mas assim, de última hora nós levamos um susto. Detalhe, a caixinha estava toda pronta, toda colada, o acrílico todo colado. Cadê os bordes? Oh, meu Deus. Mas nós conseguimos. Ontem estava funcionando. Ontem estava funcionando. Hoje eu não sei. Vai lá. A aplicação do nosso projeto pode ser usada em comandos elétricos, visando mais segurança, porque quando você visa mais segurança, tem o potenciômetro que você vai regular a tensão que você quer aplicar para o seu dispositivo. Se é um celular, se ele é alimentado a 12 volts, a 6 volts, você vai lá, regula a tensão, pluga, põe para carregar. Pode ser usada para alimentar circuitos de segurança, como cercas, câmeras, qualquer outros aparelhos pequenos, não aparelhos de grande porte, tá? A viabilidade e custo. Planeje. Testem os equipamentos antes, tá? A gente teve um problema aí, estava com 2 potenciômetros, testou um, acho que a gente acabou danificando o potenciômetro pela nossa falta de experiência. Tivemos que correr atrás de outro e tivemos que correr atrás de outro depois ainda. Quem quer falar? O Ed, quer falar? Vai lá. Então, a gente fez 3 orçamentos e achamos um mais em conta. Só que, assim, é uma loja do lado da outra. Vocês falam, vamos optar por essa. De repente, vocês podem tomar um prejuízo maior. Igual o Miquel foi numa loja e achou um preço um pouco maior. Foi na do lado, já foi um preço mais bacana, que já coube dentro do nosso projeto. O custo total ficou em torno de R$250. Colocou o custo de transporte, o custo e tal, mas o custo do maquinário em si ficou em torno de R$250. Foi. Aí as fotinhas, você vê assim, você não entende nada, não? Que é isso, cara? São algumas das fotos, né? Desde o início. Aqui o professor Pérez, que foi quase um quinto integrante do grupo aí. Não, brincadeira, a parte ele ajudou bastante a gente aí. Passando aí, umas fotos da montagem aí, de potenciômetro, borneira, regulador de tensão. Aos pouquinhos você vê que o negócio começa a ganhar forma, sai do papel, começa a ir para a placa. O slide anterior a esse que ele mostrou agora era o protoboard da escola, inclusive. Aqui a gente optou por uma board vazada, né? Em vez de fazer os furos e a corrosão dela. Bom, de consideração final, como o Eto falou no começo, a gente acabou pecando um pouco, a gente demorou muito tempo para começar o projeto. Até um ponto bacana que é a disponibilidade de componentes no mercado, que a gente tirou como lição. Como a gente deixou muito para o final, a gente precisou comprar um módulo para indicador de tensão e corrente e a gente não achava de jeito nenhum em loja física. Como o prazo estava muito em cima, a gente ficou com medo de comprar pela internet e vir com defeito. Então a gente acabou optando por um módulo só indicar a tensão. Um grande percalço, acho que foi de nós três aí, que SMD, cara, não é uma coisa fácil, cara. Montagem de circuito eletrônico é complexo. A gente teve uma grande ajuda do professor técnico, né, que
Ajudou bastante a gente, porque não é fácil. A gente acha que você está fazendo a coisa certa, na hora que você energiza, dá tudo errado. Você tem que ficar batendo ponto. Não, realmente não é fácil, mas também é gratificante. Na hora que você vê funcionando também se torna bastante gratificante aí. Isso aí. Bom, fechou, né? Acho que tem. Você não quer vir falar do seu projeto? Posso levar. Deixa aí, vem falar só. Fala. Fala. Sem apresentação. Eu ajudo você. Bom, boa noite a todos. Boa noite. O que eu fiz foi uma irrigação automatizada. Seria para quando a pessoa não tem tempo, vai viajar, essas coisas, ela poder ficar molhando as plantas tudo sozinha. E feito com LCD, você consegue ver a porcentagem, quantos que está, umidade, né? Umidade. O que mais tem projeto? Tem um Arduino, dois sensores. Dois sensores de umidade, o que mais? Duas solenoides, uma solenoide dupla, né? Uma solenoide dupla. Você pode colocar em vários pontos para poder estar molhando. E onde é que se usa isso? Isso pode ser em horta vertical, qualquer tipo de horta, ou plantações, né, em geral. Então você montou um irrigador. Irrigador. Beleza, pessoal? Irrigador. Dá para fazer hidroponia? Dá para fazer hidroponia. Consegue colocar motor nele para poder acionar, dando para água aí, como que ela voltar também. Ela podendo voltar. Se tiver aquelas fotinhas depois, você me passa da sua casa lá. Passo. Eu tenho aquele vídeo. Isso. Gente, é essa a nossa apresentação. Faltou um. Senta lá e vamos embora. Boa noite a todos. Desculpa o atraso, né? E a correria. Tá no dia a dia nosso trabalho, às vezes fica um pouco complicado. Nosso projeto foi um carregador solar. Qual que era a ideia inicial do projeto, né? A ideia inicial era a gente fazer uma capinha para acoplar direto o celular, para a gente conseguir ter uma facilidade, uma mobilidade maior na hora do sufoco ali, tá sem bateria, e aí conseguir só acoplar na capinha e ele já carregar. Mas a gente achou algumas limitações com relação à tecnologia, com relação à placa, com relação à tensão, com relação à amperagem. Então tudo isso limitou, então a gente teve que mudar o nosso projeto. Então a gente mudou para o Power Bank, né? Na verdade não é bem um Power Bank, né? Porque o Power Bank ele é uma bateria ali que armazena. Mas dá para a gente traduzir ele como um Power Bank porque ele vai estar o tempo todo alimentando ali enquanto tiver sol. Falar da ideia inicial, a gente pensou tínhamos em comum, com isso tivemos a ideia de fazer pelo carregador, do portátil, o capinha não dá muito certo.
A ideia central era montar um carregador portátil, que foi o que a gente fez. Então ficaríamos presos na cidade de tomar, para não depender de tomadas ou de. Também para economizar em sentido de energia. Poderia usar energia solar. Aí usamos a plaquinha fotovoltaica. Gente, como os nossos companheiros falaram, não é fácil. Não é fácil. É um circuito simples. A gente foi cortando custo, foi tirando componente, mas mesmo assim eu queimei 2 carregadores meus, por quê? Inicialmente a gente usava um circuito pronto de um carregador veicular. Eu queimei 2, porque o negócio é punk. Então a gente pensou em usar um circuito pronto para teste, né? Foi testando com o circuito já pronto. E a gente teve dificuldade com a tensão de saída do circuito, da plaquinha, né? Pode mudar, professor. Com essa dificuldade, o que a gente fez? Comprou uma placa maior. A princípio a gente comprou uma placa de 5 volts de 250 mA. Então, como não estava atendendo a gente comprou uma placa maior, uma placa de 9 volts com 300 mA. Mesmo assim é muito baixo. Mesmo assim é muito baixo. Ele consegue carregar, mas o tempo de carregamento dele é muito alto, demora muito para carregar. Então, a gente fez os testes, viu que o desempenho dele melhorou, então a gente conseguiu manter isso daí. A princípio, a gente tinha usado 2 capacitores, um capacitor eletrolítico e um capacitor de poliéster. E um regulador de tensão, manter a tensão sempre em 5 volts, né, que é o que o nosso celular precisa. E aí, com essa mudança tal, a gente viu que os capacitores estavam roubando tensão. A gente não estava conseguindo chegar a tensão de 5 volts para o celular. Então o que a gente fez? Cortou os 2 capacitores e manteve só o regulador de tensão. Então a placa mantém os 5 volts e mantém carregando o celular. Demora bastante. As considerações finais. Esse aqui eu vou ler para vocês porque foi uma mensagem que a gente montou, né? Um projeto simples e já existente no mercado. Mas a ideia central era conhecer e interar sobre as energias renováveis. As possibilidades vêm aumentando conforme o avanço da tecnologia. A captação de energia elétrica através de recursos naturais limpos tem ganhado atenção, expandindo com a necessidade de preservação ambiental. Esse protótipo abre possibilidades para criar outras ferramentas do mesmo segmento. Então, assim, é uma ferramenta muito útil. A gente viu lá ferramentas como exaustores, a luz solar, ferramentas de carregamento de outros componentes. Então é uma ferramenta muito útil que abrange vários outros materiais. Nossas fontes, né, o professor YouTube, né? Eu esqueci de colocar o professor Pérez também. E o Google, que a gente fez as pesquisas de componentes e tal. O custo desse material ficou em torno de R$150, contando com placa e os componentes. Então, assim, é um custo não tão alto para um gerador de energia, vamos dizer. Ok, fechou. Os projetos estão expostos. Se vocês quiserem ver um projeto específico, fique à vontade. Né? Depois pode ficar aí à vontade para ver esse nosso projeto. Obrigado pela presença. Pessoal,